Para a gente entender um pouco mais sobre todo esse processo, a gente conversa agora com o João Badari, que é especialista em direito previdenciário, que tem uma missão difícil, João, pela frente, que é traduzir tanta informação quase codificada, eu diria, viu? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Lívia. Bom dia, Lúcio. É o que você trouxe. São bem complexas as regras e a maioria dos trabalhadores eles desconhecem quando vão se aposentar, qual será o valor do benefício, se vale a pena continuar contribuindo para o INSS. Então, muito importante esse esclarecimento. Essas regras de transição que vão aumentando e acrescentando 6 meses a cada ano, ela- elas também são difíceis de entender. Agora estamos entrando em 2026. O que diz em relação a 2026 essas regras de transição? São duas Dizem, né? que As regras de mudam. transição. Nós temos mais regras de transição. Nós temos, por exemplo, o pedágio de 50% para aquele trabalhador que faltava menos de 2 anos para se aposentar antes de 13 de novembro de 2019, que é quando mudaram as regras previdenciárias, quando ocorreu a reforma da Previdência, ele tem que cumprir um pedágio de 50% e consegue se aposentar, pedágio de 100%. Essas regras foram mantidas. Porém, anualmente, mudam algumas regras. E nesse ano de 2026 nós tivemos a regra de pontos sendo modificada. Como funciona a regra de pontos? Você soma a sua idade com o seu tempo de contribuição. Subiu um ponto do ano passado. Se a mulher ela soma 93 anos, 93 pontos com os seus anos de idade e seus anos de contribuição, ela terá direito a se aposentar esse ano. Se o homem soma 103 pontos com a sua idade mais o seu tempo de contribuição, ele também terá direito. Importante. Se você já cumpria essa regra no ano anterior ou em anos anteriores, o seu direito é adquirido. Você pode se aposentar com a regra lá de trás. Outra regra que muda, idade mínima progressiva. As mulheres precisam ter 30 anos de contribuição e os homens 35. Aí, do que precisar as mulheres chegarem aos 62 anos de idade, nesse ano de 2026, elas precisam de 59 anos e 6 meses. Os homens, 64 anos e 6 meses. Ano que vem, para os homens, já se torna regra permanente, que são os 65 anos. Então, essas são as principais regras que o trabalhador tem que conhecer para buscar a sua aposentadoria. Aqui um ponto importante. O simulador do INSS, você tem acesso por via de smartphone, por via de computador, a um aplicativo ou ao site Meu INSS. Ele pega todos os seus dados, todas as suas informações cadastrais e calcula o momento que você vai conseguir se aposentar. Ele diz para você qual a regra mais próxima da sua aposentadoria, se já faz jus a uma aposentadoria, qual será até mesmo o salário de benefício. Mas aqui eu trago um ponto para vocês. Nem sempre os valores estão atualizados de salários de contribuição. Seu tempo de contribuição pode estar faltando uma empresa ali que você trabalhou e esse tempo vai fazer falta. Por isso é importante verificar com atenção todos os vínculos e salários contribuídos. João, você citou esse site, né, o aplicativo do Meu INSS, ele é muito bom mesmo. A gente coloca lá o tempo que já tem de contribuição, a idade, e ele te dá várias opções lá de aposentadoria, né? Só que ele dá tantas opções que é difícil a gente saber qual seria melhor para a gente. Como faz para escolher e definir qual seria a situação mais interessante para a pessoa reivindicar a aposentadoria? Lúcio, ótima pergunta. Por quê? Muitas vezes nós nos iludimos que o maior valor de aposentadoria é a melhor aposentadoria. Eu explico por quê. Vamos pensar numa pessoa. O senhor Lúcio foi pedir uma aposentadoria e ele viu que em uma regra ele receberia R$ 3.000. Em outra regra ele receberia R$ 3.200. Obviamente que a de 3.200 é mais vantajosa financeiramente, o valor é maior. Porém, talvez para ele alcançar essa regra de R$ 200 a mais, em torno aí de 8% do valor da aposentadoria, leve 3 anos. O que você vai receber durante esses 3 anos de benefício, contando o 13º, não compensaria esses R$ 200 a mais. Por isso tem que ter muito cuidado. É algo extremamente técnico, contábil, onde você precisa saber até mesmo se no tempo aquele valor a mais vai ser pago, vai conseguir alcançar aquele valor a mais para valer a pena para você.
Eu aconselho a sempre consultar um especialista, porque a aposentadoria é para o resto da vida, e nós sabemos o quão difícil se faz a vida do idoso brasileiro. Nós tivemos há pouco vocês trazendo sobre o aumento do salário mínimo na aposentadoria, o aumento do teto. Ele não acompanha nem mesmo a inflação. Ao longo dos anos, a recomposição se torna cada vez menor. Então, a importância de você obter o benefício previdenciário mais vantajoso, porque ele vai te acompanhar até o final da sua vida. Diferença significativa, né? Foi bom você tocar nesse ponto, João. A gente mostrou aqui no telão. Nós tivemos um reajuste para aqueles aposentados que ganham acima do salário mínimo de 3,9 para uma inflação que fechou no ano passado em 4,26%. Então, para quem não ganha muito, para quem ganha pouco, é uma diferença muito considerável, muito significativa. E aí, eu queria te perguntar uma coisa um pouco mais abrangente, para além dessas regras que a gente está discutindo, que é sobre a possibilidade de discutirmos, em nível de Congresso Nacional, uma nova reforma previdenciária. A tendência de rombos cada vez maiores, ano a ano, só aumenta e preocupa cada vez mais. Eu estou com dados aqui para compartilhar com a nossa audiência que o déficit no regime geral de previdência social cresceu 7% no ano passado, em 2025. Somou 307 bilhões de reais, isso de janeiro a outubro, contra 286 bilhões nesse mesmo período em 2024. E agora, para 2026, a expectativa do governo também para esse rombo previdenciário é de um déficit de 328 bilhões. Então, a gente vem numa crescente de rombos. E aí muito se discute sobre a necessidade de rever essa questão previdenciária. São Quer tantas as dizer, regras. Aquela reforma já não surtiu efeito, né, Lívia? É o que parece. É isso mesmo? É a análise que você faz? Precisamos de uma nova reforma? E como ficaria a vida dos aposentados? Porque pensa-se muitas vezes nos cofres da União e para quem precisa receber para sobreviver. Perfeito. Não, esses dados, esses cálculos são muito controversos. Por quê? Porque as fontes de receita da Previdência são diversas. Não é apenas o empregador e o empregado. Se vocês entrarem no portal no portal da Transparência, vocês vão verificar que anualmente a Previdência brasileira ela é superavitária. Ela arrecada mais do que ela gasta. Por quê? Porque são muitas fontes de custeio que vão para a Previdência. E quando nós consideramos apenas as contribuições do empregado, do empregador, com o tanto que gasta de benefício, aí tudo bem, ela fica no negativo. Mas quando nós verificamos todos os fatores que trazem recursos à Previdência, nós vemos que o cálculo não é esse. É só entrar no portal da Transparência, os dados são públicos. O que acontece? O governo já está trabalhando para isso. O governo anterior trabalhou com a reforma, o governo atual, a fiscalização feita pelo INSS, as fraudes combatidas contra a instituição. Nós temos aqui também maior cobrança aos devedores. Então, uma melhor gestão do sistema previdenciário é a solução, e não colocar essa conta no bolso do trabalhador, no bolso do aposentado. Nós temos dados trazidos até mesmo pela Previdência Social brasileira, o quão importante é a Previdência para a economia brasileira. O aposentado, ele gasta no comércio. O comércio gera empregos, paga impostos e, com esse consumo aumentado, graças ao pagamento das aposentadorias, dos benefícios do INSS, a indústria produz. Isso também gera contratações de empregados, o número de desemprego diminui, o aumento nos impostos. Nós temos dados que demonstram que a cada R$1 investido em previdência social, mais de 1,20 retorna para os cofres públicos, aquece a economia nacional, porque não é um gasto, é um investimento. Nós tivemos as grandes potências mundiais, vou te dar um exemplo, Estados Unidos quando quebrou em 29, a Europa para se reconstruir nas 2 guerras mundiais, e até mesmo no Brasil, com auxílio emergencial na pandemia, onde você percebe que o dinheiro no bolso do pobre é ele que aquece a economia. Por quê? Porque ele gasta no mercado, ele gasta na farmácia, ele gasta com vestuário, e tudo isso faz a roda girar. Então, o interessante não é você pensar em restringir direitos do trabalhador e do aposentado, e sim uma melhor fiscalização, porque a Previdência Social brasileira ela é muito forte, ela é muito sólida, muito consolidada. A gente não pode fazer nenhum outro desavanço, retrocesso social que tire a credibilidade do nosso sistema, que é copiado mundialmente.
O brasileiro ele desconhece isso, mas a nossa Previdência Social é um exemplo mundial, como é o nosso SUS. João, a gente agradece muito sua entrevista aqui, nosso tempo está apertado, mas acho que a principal dica que você deu, pelo menos para mim, no meu caso, é consultar um especialista, né? Para poder ver qual a melhor opção que você tem, porque são muitas regras, é complicado para a gente conseguir entender o que é melhor para cada pessoa. João Badari, especialista em direito previdenciário, muito obrigado. E as portas estão abertas aqui para você voltar a explicar para a gente essas situações todas da aposentadoria e da reforma. Muito obrigado. Lúcio, Lívia, sou eu quem agradeço. Um ótimo dia para vocês e um abraço.